Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor apaixonado por fantasia que tá sempre falando de horror e terror. E hoje eu tô aqui pra falar de H.P. Lovecraft novamente, esse grande autor do terror cósmico que rende tanta discussão até hoje. Muita gente tem vontade de conhecer o universo do autor, de se aventurar pelos contos dele, mas não sabe muito bem por onde começar, sobre o que fala cada conto. Então hoje eu trouxe pra vocês 6 contos de Lovecraft essenciais para conhecer o autor. A minha intenção a princípio era pegar os 6 contos mais fáceis dele para vocês conhecerem o estilo, mas existe conto fácil do Lovecraft? Não, galera, não existe. É uma escrita rebuscada, é uma leitura que exige a sua atenção. Então, em qualquer um dos contos do autor que eu indicar para você começar, você vai ter que fazer um esforcinho aí, mas vale a pena porque vai te levar para um universo fantástico. Eu não vou dar muitos detalhes sobre cada conto, até porque não dá pra falar tanto de cada um sem dar muitos spoilers, e eu pretendo não dar spoiler de nenhum pra não estragar a experiência de vocês. Se você tem um amigo ou um grupo de WhatsApp onde a galera tá interessada em Lovecraft, manda esse vídeo pra eles clicando no botão compartilhar aqui embaixo, que isso ajuda muito o canal a crescer. Não esquece que você e seus amigos precisam se inscrever no canal e ativar o sininho para serem avisados quando os próximos vídeos sobre Lovecraft saírem por aqui. Bora lá então! Para começar essa lista, eu queria avisar que eu sei que é impossível falar de contos de Lovecraft sem mencionar o chamado de Cthulhu, mas nesse vídeo aqui eu não vou falar do Cthulhu, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal inteirinho sobre ele. Então eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards, beleza? Bom, outro dos contos do autor sobre o qual é impossível a gente também não falar quando menciona sua obra é o Dagon, ou Dagon, um dos primeiros contos publicados pelo autor, onde a gente vai acompanhar os pensamentos e a perturbação mental de um marinheiro que se perdeu em alto mar e acabou descobrindo um tal Deus Peixe. Isso aí, uma divindade híbrida de peixe com humano num local que aparentemente nunca tinha sido descoberto pela humanidade. E ele encontra ali evidências de um antigo culto ao Dagon por entidades não humanas. Acontece que esse Dagon, essa divindade, ele foi inspirado em um antigo deus semita com esse mesmo nome, que representava a fertilidade e a abundância na pesca. E por isso, uma curiosidade aqui é que ele já foi mencionado por diversas vezes na Bíblia, em vários trechos, principalmente do Antigo Testamento. Então tá vendo, galera? Quem quer saber mais sobre o universo de Lovecraft, lê a Bíblia. É isso aí. Existe uma adaptação para filme desse conto com o mesmo nome, lançado em 2001, e é um filme espanhol do Stuart Gordon, que muitos fãs consideram como uma das melhores adaptações do Lovecraft para o cinema. E uma recomendação pessoal minha para quem curte o conto Dagon é a HQ A Testemunha, que faz parte das Crônicas de Harlier, da editora Script, obra dos incríveis Douglas Freitas e Alice Monstrinho, com várias ilustrações incríveis. Aqui eles dão meio que uma continuidade ao conto do Dagon e também do chamado de Cthulhu, revisitando o mito da cidade perdida de Harlier. Inclusive, embora eu tenha falado que eu não ia mencionar o Cthulhu aqui nesse vídeo, eu aproveito para indicar também outra HQ dessa série, que é Nas Profundezas da Loucura, que eu não tenho aqui, mas já li ela. Ela é do Douglas Freitas com o Amaury Filho, e ela dá uma continuidade ao chamado de Cthulhu, mostrando as consequências de um verdadeiro apocalipse em meio à loucura da humanidade após o despertar aí, né, do Tchuchuco, né, Cthulhu. Fica aí então a recomendação, conheçam as HQs de As Crônicas de Harlier da editora Script, eu vou deixar o link para a compra delas aqui na descrição. O segundo conto do Lovecraft aqui na minha lista é um sobre o qual nós não vemos a galera falando tanto na internet, mas que eu também considero essencial, que é Os Sonhos na Casa da Bruxa. É depois de ler esse conto dele que você para e pensa: que droga é essa que eu tô usando? Não, sério, porque foi com esse conto aqui que eu percebi que ler Lovecraft é basicamente isso. É você ler o autor e 80% do texto descrevendo e narrando características de uma coisa que quase sempre é inconcebível. Você fica espantado com o quão medonha é aquela visão que ele te passa e ele não te dá explicação nenhuma. Aí você fica com a cabeça fodida por alguns dias e é isso aí. A história desse conto segue o jovem Walter Gilman, um estudante de matemática da fictícia Universidade Miskatonic, que é uma universidade muito comum de ser mencionada no universo do autor. Esse estudante aluga um quarto no sótão de uma antiga casa ali da cidade de Arkham, mas existem rumores de que essa casa é amaldiçoada e assombrada pelo espírito de uma bruxa chamada
Kezia Mason, que viveu lá e que desapareceu há muito tempo. A gente vivencia ali durante esse conto os piores pesadelos e as visões desse Walter Gilman, e nós somos apresentados a uma criatura horripilante chamada Parducho, assim como também a dona dessa criatura, que é a tal bruxa Kezia Mason lá que eu falei. Gente, para ler esse conto, esqueçam tudo que vocês sabem sobre bruxaria e estejam preparados para conseguir sentir um horror ao ver um personagem descrevendo coisas do tipo sobre como os ângulos das paredes são matematicamente impossíveis e curiosos, e enquanto a bruxa está vigiando o personagem, né, vigiando o sono dele de perto. Gente, recomendo. O próximo conto aqui da lista é o Nas Montanhas da Loucura. Se você curte o Chamado de Cthulhu e ainda não leu esse aqui, leia, porque é um dos contos onde o autor mais explica, né, sobre a colonização da Terra pelos seres interestelares antes do surgimento dos humanos, e traz uma visão bem massa para quem quer entender mais sobre os mitos de Cthulhu. A gente vai acompanhar nesse conto que, na verdade, eu acho que é mais considerado como uma novela, porque é uma obra um pouquinho mais longa do autor. Mas enfim, essa novela vai narrar uma expedição científica da Universidade Miskatonic para o continente antártico em busca de amostras geológicas e biológicas por volta de 1930. A gente vai acompanhar os personagens explorando uma cadeia montanhosa que eles descobriram, mais alta que o Himalaia, cheia de cavernas, onde eles encontram uma espécie desconhecida com asas, tentáculos e vários olhos. E lá a gente vai ter todos os elementos de uma ficção científica, todos narrados pela incrível habilidade do autor de tratar sobre a loucura. Uma loucura insana. E assim, não é surpresa você imaginar que essa expedição vai ser desastrosa. Inclusive, a narração dessa expedição no conto segue uma lógica de tentar convencer ali, através dos relatos da expedição, outros grupos de exploradores a nunca retornarem para aquelas terras malditas. Só que, gente, eu não vou mentir pra vocês, esse conto aqui, ele sabe ser incrível na mesma proporção em que ele sabe ser chato. Desculpa, fãs de Lovecraft, mas Nas Montanhas da Loucura é muito maçante. Tem hora que você fica lendo aquelas descrições, aqueles termos técnicos e geológicos e fica assim, por que eu tô aqui estudando geografia, meu Deus? Mas assim, quando você enfrenta tudo isso e termina o conto, você vê que vale muito a pena. O universo do autor é muito fantástico e muito ilógico de se pensar. Pode confiar, vale a pena. A minha quarta indicação é o conto A Cor que Caiu do Espaço, em algumas traduções também chamado de A Cor que Caiu do Céu. E eu peço a vocês que não fiquem tristes, porque eu vou ser bem breve e sucinto sobre esse conto aqui, porque eu ainda pretendo fazer um vídeo só sobre ele, porque eu acho que ele é um conto sobre o qual a gente tem muito o que destrinchar e debater. Ele é uma história narrada em primeira pessoa por um investigador ali na cidade de Arkham, que está tentando descobrir mais sobre um estranho lugar ali chamado pelos moradores locais de Charneca Queimada, onde caiu um meteoro há alguns anos. O narrador começa então a pesquisar sobre o local, porque num futuro próximo esse lugar vai abrigar uma represa. Mas quando o narrador vai a fundo com a sua investigação, ele se depara com coisas bizarras que foram causadas por esse estranho objeto que veio do espaço, como por exemplo, insetos nunca vistos antes pelo homem, com a tal cor estranha e outras coisas muito mais bizarras. O mistério está muito além do que a gente espera, né? Como por exemplo a mera noção de um extraterrestre, e embora esse conto seja mais de ficção científica que de horror, eu confesso que tem umas passagens nele que me assustam um pouco, que são bem perturbadoras. A quinta indicação para a lista é O Cão de Caça, que em algumas traduções originais também é traduzido como O Sabujo. Aqui a gente tem a história de dois amigos que poderiam ser descritos como dois jovens góticos, daqueles que são bem viciados em ocultismo, em quebrar as regras, fazendo coisas macabras e tal. Só que de forma um tanto diferente desse estereótipo, porque os personagens de Lovecraft têm uma coisa em comum ali na maioria deles, que é que quase todos são intelectuais. Muitos são universitários, a maioria sempre com extenso vocabulário, com muito conhecimento. Então, esses dois personagens se enquadram mais no que seria a ideia de
dois intelectuais numa versão revoltada, rebelde, sabe? Esses dois caras são amigos com um hobby em comum. Eles são ladrões de túmulos. Eles vão até o cemitério durante a noite, roubam objetos das tumbas e guardam no altar em casa, como se fosse uma coleção de tesouros. Então assim, um hobby bem saudável, né? Uma prática nada bizarra que jamais poderia dar alguma merda, né? Acontece que num belo dia, eles descobrem um túmulo de 5 séculos atrás de alguém que, assim como eles, também era um ladrão de túmulos e que tinha roubado um item muito poderoso de um túmulo lendário. E gente, roubar coisa amaldiçoada sempre dá em merda, né? E nesse conto aqui, a sensação de que algo sobrenatural tá vindo pra pegar esses personagens é tão gritante que você sente que essa coisa tá vindo atrás de você também, sabe? Esse conto aqui, inclusive, é importante pro universo do autor, porque é nele que nós temos a primeira menção do Necronomicon, que, se vocês conhecem um pouco sobre o universo do autor, devem saber que é o tal livro que contém inúmeras informações sobre magia, necromancia e demonologia, que foi escrito por um árabe louco ali no universo dele chamado Abdul Alhazred. Mas assim, o conto não é focado no Necronomicon não, ele só é mencionado aqui pela primeira vez. É só uma citação. Sobre o Necronomicon, se vocês quiserem, eu acho que rende um futuro vídeo aqui no canal. Por fim, a última indicação aqui da lista é que, se você tá gostando desse vídeo até aqui, deixa um curtir, mete seu dedo no like, porque isso ajuda o vídeo a ser recomendado para outras pessoas. Mas enfim, a indicação de verdade é o conto O Horror de Dunwich, que é um dos contos mais importantes pra galera que pretende mergulhar na mitologia dos mitos de Cthulhu. Ali, a gente vai acompanhar os moradores desse vilarejo chamado Dunwich, que no passado foi colonizado por pessoas que vieram da cidade de Salem. Sim, a mesma Salem que é famosa por causa das bruxas e tal. Enfim, esses colonos chegaram ali em Dunwich e começaram a adorar o demônio. 2 séculos depois disso, uma mulher albina chamada Lavinia Whatley dá à luz a um bebê de pai desconhecido. Ela e o bebê vivem com o pai dela, o velho Whatley, e todo mundo no vilarejo começa a achar que tem algo errado com essa família. O garotinho que nasce se desenvolve absurdamente rápido, começa a andar depressa e quando ele atinge os 11 meses de idade, ele já consegue falar e se comunicar com uma criança de 4 anos. Quando ele se torna criança, ele já tem praticamente o corpo de um adulto. E aí, ele começa a se interessar por estudos ocultos e por assuntos que o seu avô, agora já falecido, costumava estudar. É então que o jovem Wilbur no caso é o nome do menino aqui que eu tinha esquecido de falar, ele vai em busca de um exemplar de um livro. E que livro é esse? Não poderia ser outro que não o Necronomicon. E é aqui que ele vai lá para a Universidade de Arkham para tentar conseguir esse livro, enquanto alguns acontecimentos de horror e terror macabros começam a acontecer no vilarejo de Dunwich. Gente, eu vou parar por aqui para não entregar spoilers, até porque eu também quero fazer um vídeo específico sobre esse conto para poder comentar sobre ele com spoilers com vocês. Por hoje é só, ficam aqui para vocês as recomendações desses contos incríveis do autor, e se você quer saber mais sobre esse universo compartilhado, sobre o livro Necronomicon, sobre os mistérios da Universidade de Arkham, me diz aqui nos comentários sobre quais partes do universo de Lovecraft você gostaria de me ver fazendo vídeo aqui no canal. É claro, não adianta nada você pedir pra mim aqui nos comentários e não se inscrever, né? Porque como é que o YouTube vai te avisar que eu lancei esses vídeos depois? Então se inscreve, ativa o sininho e fica de olho. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!